Olá, pessoal. Olá a todos do LinkedIn. Um prazer estar aqui hoje com vocês nessa sessão ao vivo, onde eu vou ter aqui um convidado especial. Queria agradecer a presença do querido Tony Martins, presidente da IBM no Brasil, que hoje vai dar uma aula para a gente aqui, falar bastante sobre o futuro do mercado de tecnologia. Tony, seja bem-vindo à LinkedIn Live desta quinta-feira, 11h30 da manhã, 16 de abril. Obrigado, Thiago. Prazer estar contigo aqui. Obrigado pela oportunidade de falar de dois temas tão atuais, né? A crise e o mercado de tecnologia e como nós podemos usar essa tecnologia e o avanço da transformação digital a nosso favor. Muito bom, que é um prazer nos receber aqui o Tony, a IBM, que é um grande cliente da Regus no Brasil, no Chile, no mundo inteiro, um grande parceiro e fornecedor também. Então hoje a gente tem aqui, estamos dentro de casa, né? E a gente vai falar de um tópico que é tão atual. A gente divulgou bastante essa live, o pessoal choveu de perguntas, mandou bastante coisa para a gente antes, a gente vai tentar respondê-las ao longo, mas antes de começar, eu queria lembrar a todos que estão assistindo a nossa live aqui, que a gente precisa fazer um pequeno dever de casa, que é compartilhar a live para a gente poder atingir mais pessoas. Então tem aqui embaixo o botãozinho compartilhar, jogar essa live no seu timeline e volta para cá para assistir. E eu também queria pedir a todos que comentassem aqui de onde vocês são, de qual cidade, de qual estado, ou para quem está nas principais capitais, né? De qual bairro. É interessante para a gente saber a nossa audiência, as pessoas que estão assistindo. A qualquer momento, por favor, mandem perguntas. A gente vai estar selecionando algumas perguntas aqui para o Tony poder estar endereçando ao longo da live, que eu acho que vai ser bem bacana. Antes de começar e fazer logo a primeira pergunta para o Tony, eu queria agradecer os parceiros que nos ajudaram aí a divulgar essa live. Então, deixa eu trazer aqui rapidinho. Lógico, a própria IBM Brasil, agradecer a todo o pessoal de assessoria de imprensa da IBM Brasil, a Regus Spaces, que divulgaram internamente, claro, ao pessoal do Procurement Club, da nossa parceria com o Procurement Club, que está trazendo aqui muitos profissionais, diretores da área de compras para assistir, a própria Level Group, que também ajudou a divulgar bastante a live, o pessoal da Interclub, grupo de relacionamento, e o pessoal da Verity também, que está ajudando a divulgar empresas aí que estão ligadas nesse mercado de tecnologia. E aí, voltando aqui um pouquinho para o Tony, pessoal, vou contar para vocês a história do Tony. Aqui eu vou ler a biografia do Tony. O Tony, então, ele é presidente da IBM desde janeiro de 2018. Antes de assumir essa posição, ele já passou pela IBM no México, então ele ajudou a trazer transformação digital para várias empresas e ajudou a mudar a forma como as empresas no México lidavam com essa questão digital. Ele tem 27 anos de IBM, então olha só, né, um ativo da companhia. Aí, com certeza, tem muita história para contar para a gente. O Tony, que já passou, por exemplo, como vice-presidente de serviços e aplicações dentro da IBM em Xangai, na China, chegou a liderar mais de 149 países. Olha só, bem globalizada a influência do Tony dentro da IBM. E hoje vai trazer aqui para a gente muito dessa experiência. Ele é graduado em Finanças e Bancos, né, pela FGV, comum, aí FGV, bacana, e MBA Executivo pela Copenhague, no Rio de Janeiro. Então, Tony, seja bem-vindo ao LinkedIn Live mais uma vez. Vou passar a palavra para vocês, começando com a minha primeira pergunta. Como é que vocês da IBM, como é que o Tony está vendo esse momento atual? Obrigado, Thiago, mais uma vez. Bom, eu acho que nos últimos 3 meses nós vimos, né, nossas rotinas, né, pessoais e profissionais mudarem muito, né? Não só das pessoas, como das empresas, e empresas de todos os tamanhos, pequenas, médias, grandes, empresas nacionais, empresas multinacionais. E algo em comum nessa mudança foi a velocidade e a intensidade do uso da tecnologia, né? Como nunca antes visto, né? Dando alguns exemplos aqui, e eu acho que o mais comum foi o home office, né? Você pega empresas, nós temos grandes clientes nacionais e globais que movimentaram seus times de 50 mil, 60 mil, 100 mil colaboradores em questões de dias, semana, das suas matrizes, das suas filiais, para um modelo descentralizado em home office. Nós mesmos, da IBM, fizemos essa movimentação em 2 dias, né? Temos milhares de colaboradores espalhados pelo Brasil e uma movimentação muito grande. Eu acho que esse é
é o que ficou mais claro para todos nós, né, que trabalhamos no mundo corporativo. Agora, várias outras mudanças a gente pôde observar. A gente pôde observar, por exemplo, o aumento significativo do comércio eletrônico, né, empresas que estavam bem preparadas na sua jornada de cliente, na sua navegabilidade no site, no seu modelo de supply chain, no canal comércio eletrônico, em 50%, 100%, 200%, algumas até 500%. Então, essa importância do canal digital, não só para o comércio eletrônico, mas a gente começa a ver cada vez mais teleconsultas, começa a ver cada vez mais telemedicina, teleaulas, até chefes online, né? Então, o entretenimento cada vez online, mais online, e um ponto interessante, né? Mudando do mundo que era mais unidirecional, que era eu como produtor de conteúdo, despejo conteúdo e tenho somente um tipo de interação, por um modelo multidirecional, onde você tem não só o conteúdo, mas você tem de voz, você tem mídia, vídeos, textos, tudo junto ao mesmo tempo, e um canal muito mais interativo. Então, o que a gente enxerga é que a tecnologia, ela cada vez vai ser mais presente. O que a gente esperava acontecer, né, nessa grande revolução digital em 5 e 6 anos, a gente não tem dúvida que isso vai acontecer num tempo muito mais curto, no máximo 2 a 3 anos. Por quê? Porque a maturidade das pessoas no trabalho, né, e na interação digital vai crescer. Hoje, pessoas que não usavam muito pouco o canal digital para fazer compras, para ir fazer suas transações financeiras, para fazer suas interações, estão descobrindo a grande evolução que a gente teve nos últimos tempos e, obviamente, o mar de possibilidades que esse canal digital proporciona, né? E para terminar essa primeira participação, Tiago, eu queria dizer que a gente tem 3 grandes vetores, né, tecnológicos que possibilitam essa conveniência que a gente tem hoje no canal digital. O primeiro é a inteligência artificial e as tecnologias exponenciais, né? A inteligência artificial está no centro dessas tecnologias exponenciais. Alguns exemplos: blockchain, sensorização, que é a internet das coisas, analítica avançada, 5G. Então, você tem uma evolução tecnológica muito grande, né? E uma maturidade muito grande, cada vez mais, com essas novas tecnologias. Segundo, cloud computing, né? Que você possibilita, né, uma infraestrutura muito mais flexível, com muito menos necessidade de investimento upfront e com muito mais possibilidade de lançar novas funcionalidades, novas aplicações, num tempo muito mais curto. E o que a gente chama de quantum computing, né, que é o que começa a gente a ver os primeiros experimentos. Nós próprios da IBM temos já na nossa cloud, já para uso comercial, em piloto, em algumas empresas piloto, o uso de computação quântica. E, por fim, conectividade, né, trazendo o benefício aí do aumento de velocidade, consistência e conectividade das redes, que vai se exponencializar com o 5G. Então, esses 3 grandes vetores têm feito com que a tecnologia tenha uma participação cada vez mais essencial nas nossas vidas pessoais e, obviamente, na dinâmica corporativa. Com certeza. Vou voltar aqui para o pessoal ver. Eu tenho um ponto que eu acho que é interessante a gente discutir aqui. Muito do que se está vivenciando hoje tem a ver com essa questão de cloud, né? As pessoas estão podendo trabalhar de casa, as pessoas estão podendo ter o seu business de maneira virtual, porque em algum momento tudo foi digitalizado na nuvem. Estou até trazendo aqui, vou trazer para o pessoal ver um pouquinho. Estava pesquisando um pouco da história da IBM, apesar de conhecer bem, mas eu vi que uma das pioneiras aí na questão de cloud foi a IBM, e hoje é um dos principais players no mundo, né, com essa tecnologia. Você acredita que para o futuro, Tony, cada vez mais, então, quem não passou pela transformação digital antes, agora está sendo forçado a adotar essas políticas de cloud, por exemplo? Sem dúvida, né? Quando a gente olha, né, te dá um dado, né? Hoje, ao redor de 20 a 25%, né,
do processamento computacional está na nuvem, né? E é o que a gente chama hoje de um processamento ainda mais simples, né? Aplicações mais simples, cada vez indo para aplicações mais de missão crítica, complexas, workloads complexos para a cloud. A nossa expectativa é que nos próximos 3 a 4 anos, esse número se inverta. Operações das empresas indo para esse mundo de cloud, que é um mundo muito mais flexível, muito mais dinâmico e muito mais escalável. Né? Um dado interessante quando a gente fala de cloud é que hoje você ainda tem empresas que trabalham com 1 ou 2 clouds, né? E clouds públicas para esses workloads mais simples. O que a gente vai ver no futuro são alguns atributos muito interessantes para essa nova cloud que trabalha na missão crítica e que vai ser muito mais pervasiva nas empresas. Ela vai ser... você vai ter múltiplos ambientes de cloud, o que a gente chama de multi-cloud. Elas vão ser híbridas, então você vai ter clouds públicas, clouds privadas, trabalhando e conectadas com ambientes do que a gente chama de on-premise, né, ambientes locais, nos data centers locais. Elas vão ser abertas, então você vai ter cada vez mais múltiplos ambientes, né, dispositivos conectados nessas clouds. Elas têm que ser gerenciadas, porque cada vez mais que você tem aplicações que são de missão crítica e fundamentais para a nossa vida pessoal e profissional, elas precisam ser gerenciadas e precisam ser estáveis, cada vez mais estáveis e seguras, né? O mundo caminhando para um mundo virtual e cada vez mais digital, você precisa de segurança como um atributo fundamental. Então, essas clouds, elas vão ter, na nosso ponto de vista, esses 5 atributos importantes. A mesma coisa em inteligência artificial, né? Fala-se muito de inteligência artificial hoje, muito voltada ainda para o atendimento, os famosos chatbots, mas a evolução da inteligência artificial, e a gente entende que hoje as empresas elas são orientadas a processos e aplicações. No futuro, você vai ter a empresa cognitiva, que é a inteligência artificial pervasiva pela empresa. Hoje existe, na nossa visão, né, e já por dados comprovados, uma penetração de 4 a 5% da inteligência artificial nas empresas, o que ainda é muito baixo. Então, nos próximos anos, também essa inteligência artificial ela tende a crescer o uso da inteligência artificial, não só para o atendimento, mas para que você tenha operações mais eficientes, né? O seu back-office operacional mais eficiente, para que você tenha uma colaboração entre os seus profissionais, né, colaboradores, seja os colaboradores da empresa ou de empresas parceiras. Né? O uso de inteligência artificial para você gerar mais conveniência para o seu consumidor final, gerar mais personalização para o seu consumidor final. Quer dizer, esses atributos também da inteligência artificial vão estar cada vez mais presentes. E uma inteligência artificial que seja, eu acho, que 2 atributos fundamentais, humanizadas. Então, quanto mais nós tenhamos a inteligência artificial madura nas empresas, mais humanizada e individualizada, né? São 2 atributos que ainda não estão muito presentes em algumas empresas que começam a tatear esse mundo da inteligência artificial. Então, individualização e humanização são 2 características que vão ser cada vez mais relevantes. E aí, até interessante, vou trazer aqui para o pessoal ver, porque a gente já recebeu algumas perguntas, a pergunta aqui do Leandro Azambuia, como vê a integração de tecnologias como o blockchain, o IoT e a inteligência artificial, que o Tony acabou de falar, nas empresas e nessa revolução que a gente vai viver agora. Uma pergunta aqui do Gilberto Tiburcio, ex-IBM, colega, provavelmente do Tony, aí, com 30 anos de IBM também, como a inteligência artificial, através do Watson, pode ajudar empresários na recuperação do mercado depois dessa crise que a gente está passando. Então, eu vou deixar aqui o Tony junto com o fundo, Tony. O Tony não está vendo toda a nossa mágica na live, mas agora tem um fundo de Internet of Things, né, Internet das Coisas, e do Watson aqui para o Tony falar um pouquinho dessas 2 perguntas. Olha, cada vez mais, Thiago, e Tiburcio, um abraço para você. Cada vez mais nós vamos ver dispositivos interconectados, né? Homem falando com máquina, máquina falando com máquina. Dando um exemplo só para você, para tentar materializar isso, e obviamente, com a inteligência artificial suportando isso, inteligência artificial e robotização, né? Um exemplo, tentando materializar, é o que a gente usa nos nossos data centers
e centros de delivery de cloud. No passado, nós tínhamos toda a operação, né, os eventos, a operação dos computadores, da rede, os incidentes, o diagnóstico, a reparação de incidentes em milhares de computadores feitos só por seres humanos. Hoje, nos nossos centros de computação, em torno de 55% dos eventos da operação, da tratativa, do diagnóstico e reparos suportando os humanos para tarefas muito mais complexas e que exijam um julgamento e um conhecimento mais profundo. Então, nós vamos ver daqui para frente cada vez mais esse mundo digital trabalhando com o ser humano. Existe uma visão equivocada de que os computadores, a inteligência artificial, os robôs venham a substituir ou ser uma ameaça aos humanos. Se bem trabalhado, o que a gente vê é justamente o contrário. Os robôs, a inteligência artificial, aumentando a inteligência humana e proporcionando para nós, seres humanos, tarefas que são eminentemente humanas. E é o que a gente chama do phygital, né? O físico unido com o digital. Né? Então, a inteligência artificial potencializando a inteligência humana, deixando atividades que são muito mais próprias para nós, seres humanos, como criatividade, inovação, empatia, colaboração com outras pessoas, de uma forma muito mais natural, né? E amplificando a nossa capacidade de produtividade, de tocar, né, e produzir mais, de ter uma interação muito mais rica com outras pessoas, né? E isso afeta, obviamente, a colaboração. Com certeza. Uma pergunta aqui que o pessoal mandou para a gente aqui, startups brasileiras que adotaram a nuvem pública da IBM para oferecer serviços de saúde e educação durante a pandemia, né? E as duas soluções hospedadas na nuvem pública da IBM, um esforço aí da IBM, das startups, para estar trazendo esse auxílio aí para as pessoas num momento tão inesperado, né? Então, na verdade, fica aqui, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, um elogio aí pela postura da IBM nesse momento. Tony, eu queria trazer, aí para conectar com essa pergunta também, querido Mark Tayul, aqui, uma das pessoas mais influentes do LinkedIn, está acompanhando a nossa live agora e mandou uma pergunta. Como que o Tony vê a IBM sendo uma empresa centenária, né, com muitos anos de idade, e vou até trazer aqui para vocês, pessoal, vocês vão gostar de ver. Eu fiz um trabalhinho aqui de buscar algumas imagens da IBM quando a IBM foi fundada. Vou botar aqui no pessoal para o pessoal ver na live. Olha lá, a IBM que nasceu ali como International Business Machine, entendeu? Um pouco da história do logo da IBM para vocês verem aqui também. Já passou por várias transformações, né? E como que a IBM, então, como uma empresa centenária, está vendo essa crise em termos de a saída dela, né? Tipo, eu sei que as suas tecnologias hoje estão ajudando muitas empresas a enfrentar a crise, mas como que a IBM em si está pensando nos seus produtos e pensando em mais inovação e mais coisas no momento pós-crise? Aí, pergunta do Mark. Tá. Thiago, primeiro eu queria voltar no caso das startups que você comentou, né? Esse é um projeto muito legal nosso, chamado Open Ventures, né? Nós temos trabalhado com várias startups de vários setores, onde nós proporcionamos a nossa tecnologia, a nossa plataforma de inteligência artificial, a nossa cloud, os nossos cientistas de dados, os nossos cientistas da área de pesquisa e desenvolvimento para ajudar a criar soluções, produtos e serviços inovadores para o mercado corporativo, né? Isso tem sido muito legal. E tomou uma proporção muito grande, agora com a crise do coronavírus, no setor de saúde, né? Nós estamos trabalhando com várias startups, ajudando, né, oferecendo recursos computacionais. Temos 3 programas muito bem estruturados. Um deles é o programa de oferecer créditos de cloud para essas empresas, para que elas possam usar recursos computacionais avançados e ter acesso à inteligência artificial, para que elas possam efetivamente ter um ciclo mais curto, né, de trabalho e produção dos seus produtos e serviços,
análise de testes, experimentos que exijam um processo ou uma capacidade computacional mais avançada. Então, isso tem sido super motivador para todos nós, né? É uma iniciativa que nós temos há um ano na IBM Brasil, né? Temos escalado, como eu falei, para vários tipos de empresas e atuação, e hoje tem surtido aí um bom efeito na área. Um pouquinho da transformação de como a gente vê o futuro e a IBM, eu comentei já um pouco, né? O mundo ele vai se transformar cada vez mais no que a gente chama de digital, né? No físico com digital, né? Hoje você não vai ter mais a só ida do consumidor para a loja, né? A ida do consumidor para a loja com acesso a um canal digital, com acesso à inteligência artificial para ajudar a discutir determinado tema, obter determinado tipo de informação, e essa junção, e, obviamente, ligado isso com robôs, né, em toda a cadeia produtiva das empresas. Então, e, obviamente, isso leva um tempo para que as empresas possam se equipar, os profissionais possam se capacitar para que a gente tenha esse mundo que é um mundo que vai ser, na nossa visão, um mundo muito mais rico, produtivo, de muito mais acesso e democratização do acesso à tecnologia, a produtos e a serviços para toda a população, né? E com o tema central disso, você precisa ter uma evolução em determinadas disciplinas que são fundamentais para que as empresas possam se beneficiar de todo esse aparato tecnológico. Deixa eu comentar um pouquinho de inteligência artificial. Por exemplo, inteligência artificial, para que você possa ter ela mais humanizada, mais individualizada e mais pervasiva, obviamente você precisa ter conhecimento de criação de corpos de conhecimento, redes neurais, curadoria, centros especialistas de inteligência artificial, segurança, arquitetura de dados. Se você não tiver uma boa arquitetura de dados e curadoria desses dados, você obviamente não vai conseguir tomar vantagem de todo o benefício da inteligência artificial. Então, essas disciplinas, que eu comentei algumas delas, são fundamentais e vão fazer parte do novo normal das empresas. E para isso, nós temos um programa com alguns executivos da IBM para participar tanto de processos, né, e redes de empresas, startups, para prover esse tipo de educação, como as pequenas, médias e grandes. Nós participamos de vários conselhos onde a gente ajuda a educar, né, os conselheiros, os vice-presidentes, diretores, executivos e gerentes nesse novo mundo. É um mundo onde você precisa, é um mundo de conteúdo e evolução desse conteúdo e aprendizado constante. É um mundo multidimensional. A tecnologia no passado, você tinha áreas bem delimitadas, né? Você tinha a área de infraestrutura, a área de aplicações, você tinha a área de processos suportados por tecnologia. Hoje a gente vê, com o advento de DevOps e AIOps, tudo junto e misturado, né? Você tem múltiplas dimensões, modelos de negócio, processos, aplicações, arquitetura, tecnologia, infraestrutura, juntos e todos participando, né, ativamente da estratégia das empresas. Se você pegar, por exemplo, hoje as empresas, como eu comentei, que mais estão se beneficiando do comércio eletrônico, já que seu canal, né, muitas lojas fechadas, seu canal digital é provavelmente o único, ou certamente o canal mais importante dessas empresas nesse momento, aquelas que estão mais preparadas, elas obviamente estão se beneficiando e estão vendendo muito mais. E não só vendendo única e exclusivamente pelo canal digital de comércio, né? Elas estão capacitando os seus vendedores para trabalhar e entrar nesses canais e interagir com seus consumidores, por exemplo, através do WhatsApp. Então, você, primeiro, capacitar todos os níveis da sua organização. Nesse mundo novo de conhecimentos, que exige amplitude e profundidade, você efetivamente criar essas fundações que são novas para o nosso modelo empresarial tradicional. E terceiro,
você mudar um pouco o estilo de liderança, um estilo de liderança que sai do clássico, que é hierárquico, que é processual, que é de pouca delegação, que é de pouco conteúdo, para um modelo de liderança que ele é muito mais conectado, colaborativo, de muito mais conteúdo, de muito mais conhecimento da tecnologia e do que você pode fazer e repensar do seu modelo de negócio, produtos e serviços usando a tecnologia, isso faz com que as empresas amadureçam e tomem vantagem de toda dessa evolução da tecnologia. Um tema que eu também queria comentar, que é muito importante quando a gente fala de tecnologia, é segurança. Inclusive, essa era uma das perguntas, Tony. Sim. Essa era uma das perguntas, a gente acabou de entrar aqui, ó, do Pedro Pereira de Miranda, como ele enxerga a questão de cibersegurança neste momento agora da crise. Você já estava emendando a resposta aí, pode continuar. Tá, então, a segurança é um elemento absolutamente fundamental, e a gente trata de segurança em duas dimensões muito importantes. Mas antes de falar dessas duas dimensões, eu queria comentar o seguinte, só para vocês terem uma ideia, né, o aumento de e-mails maliciosos só nesse pequeno tempo que a gente está na crise do coronavírus, subiu 600%. Tentativas de ataque através de phishing, que é uma técnica muito conhecida no meio de cybersecurity, do mês de fevereiro para março, subiu de 1.800 para 10.000 do que a gente monitora, só para vocês terem uma ideia. Então, segurança cibernética é algo absolutamente fundamental na medida que o seu negócio ele é cada vez mais híbrido, né? Ele é físico e digital, interconectado, e não só dentro do perímetro da sua empresa, mas também com todo o seu ecossistema de fornecedores, parceiros, clientes que são parceiros e fornecedores. Cada vez mais esse ambiente híbrido, ele necessita de segurança. E quando a gente olha a segurança, a gente olha sob duas óticas, né? A primeira, que é das estações de trabalho, né? A gente, como eu falei, você tem hoje empresas que têm 50 mil, 60 mil, 70 mil pessoas trabalhando de forma descentralizada nas suas estações de trabalho, né? E alguns requisitos, né, são fundamentais para que você tenha mais segurança no seu ambiente de trabalho. O primeiro deles é que você tenha, né, atualização dos seus softwares e aplicativos, sempre no último nível de atualização, que gera uma capa de segurança adicional. Então, muitas pessoas, isso é mais fácil dentro das empresas, trabalham com dispositivos que não tenham um nível de atualização correto. O segundo é o que a gente chama de compliance, né? Você tenha políticas de segurança muito rígidas para a instalação de softwares, porque se você, dependendo do software que você instala, você pode estar abrindo uma vulnerabilidade. Um terceiro item que a gente também chama muita atenção é trabalhar, já quando você estiver no meio e fazendo uma tarefa para a sua organização, né, uma tarefa profissional, que você esteja acessando uma VPN, que é uma rede privada, que ela é criptografada. Isso é absolutamente importante. E uma quarta é ter atenção às redes que vocês acessam dentro de casa. Não necessariamente as redes Wi-Fi da sua casa, dependendo de com quem você compartilha, elas são seguras por estarem na sua casa. Então, são alguns requisitos, né, de segurança para estações de trabalho que a gente comenta muito, para que você tenha uma exposição menor ao que a gente chama de cybercrime, né? Do ponto de vista empresarial, ainda existe muito a ser feito. A gente tem visto na mídia várias empresas enfrentando aí, e cada vez mais empresas, incidentes sérios de segurança, né? E você precisa, então, de uma arquitetura de segurança, você precisa de um centro de serviço inteligente para reagir, porque hoje o que a gente sabe é que o cybercrime ele evolui muito rapidamente, e você precisa estar antecipando e reagindo muito rápido, porque muitas vezes você vai conseguir prevenir, mas muitas vezes você conseguir reagir muito rápido é também tão importante quanto a prevenção das invasões. Então, você ter centros de inteligência, de segurança, você ter uma capacidade de articulação da área de TI com operações. Um erro muito comum é você pensar que segurança é um tema só de IT, é um tema de toda a empresa, é um tema holístico.
Então, você ter a área de TI muito bem articulada com a área de operações, de finanças, e de riscos das empresas, para que você tenha uma visão mais holística e coordenada, para você poder antecipar e reagir, também é outro tema muito importante. E um terceiro tema muito importante é a sua inteligência, usar a inteligência artificial, existe inteligência artificial para você poder correlacionar eventos e tratar os eventos de segurança de uma forma muito mais precisa, assertiva e rápida. Né? Você tem uma resposta muito mais rápida para esses eventos. Então, o que eu diria um pouco de segurança nas duas dimensões, né? A dimensão de estações de trabalho, dimensão muito bacana. Eu acho que foi para todo mundo um ponto de vista interessantíssimo. E agora a gente vai inovar. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a live. A gente está batendo recordes de audiência aqui na live, milhares de pessoas assistindo a live. Então, obrigado a todos, né, e pela audiência. Continuem aí, firme e forte. A gente vai tentar endereçar os principais pontos aqui. Mas quando a gente divulgou essa live, eu falei que o Tony está aqui comigo, o Procurement Club mandou algumas perguntas em vídeo para a gente. Eu acho que faz todo sentido a gente inovar aqui ao vivo e trazer para vocês, então, as perguntas do Procurement Club. Então, espera aí que eu vou trazer aqui para vocês, gente. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Egídio. Deixa eu dar um play aqui na pergunta dele. Acho que o Tony já consegue ouvir lá. Bom dia, Thiago. Bom dia, Tony. Eu sou Egídio Oliveira, membro do Comitê Executivo do Procurement Club, e gostaria de saber até que ponto vocês entendem que os profissionais, os executivos que hoje estão nas empresas, estão preparados para liderarem a transformação digital em seus negócios. Aguardo o retorno de vocês. Obrigado, Egídio. Obrigado, Procurement Club, pela pergunta. Esse é um tema que eu diria que é um pilar fundamental quando a gente fala de reinvenção digital. Eu gosto de chamar reinvenção e não transformação, porque, na nossa visão, a evolução com essas tecnologias exponenciais, ela não é linear, ela é exponencial, né? E o termo de transformação, ele está muito mais uma conotação linear, né, gradual. E o que a gente vê daqui para frente, e cada vez mais, é uma mudança exponencial. Então, um dos pilares fundamentais é a preparação, né? Preparação dos seus profissionais em todos os níveis, né? Muitas vezes também existe uma visão equivocada de que são só os níveis técnicos e gerenciais. Você precisa de todos os níveis executivos, os boards, o conselho, muito mais conhecedores, tanto do ponto de vista de amplitude como profundidade das possibilidades que você tem de uso da tecnologia para repensar a sua operação, seu negócio e a jornada do seu cliente. A nossa visão tem muito caminho para percorrer. Eu queria dar alguns exemplos. Na própria IBM, e muito caminho para percorrer em algumas dimensões. A dimensão conhecimento é uma, a dimensão cultura é outra e a dimensão liderança é uma terceira dimensão. Atacando cada uma delas, a dimensão conhecimento em todos os níveis, é fundamental que você conheça essas tecnologias, mas não com conhecimento que hoje a gente vê em muitas organizações e muitos profissionais, um conhecimento raso. Por exemplo, você falar que inteligência artificial, eu tenho um chatbot. A inteligência artificial vai muito além, né? Ela vai muito além do atendimento. Ela tem toda uma capa de capacidade de aprendizado, né, de máquina, ela tem toda uma parte de simulação do pensamento humano, que são as redes neurais, ela tem toda uma capa de como você usa isso para repensar e aumentar a sua eficiência e produtividade nas suas operações do dia a dia. Então, falando um pouco dessa primeira de conhecimento, a gente ainda vê muito espaço para os profissionais e empresas, e aí eu queria mais uma vez ressaltar a importância de eventos como esse, que o Thiago está nos proporcionando, né, para você aumentar o conhecimento. Na própria IBM, nós tínhamos, há 3 anos atrás, o que a gente chamava de Think 40, né, que eram 40 horas de estudo, né, e de aprendizado em tecnologia, né, nessas novas formas de trabalho, para os nossos colaboradores, milhares de colaboradores.
Passados 3 anos, hoje a gente já está chegando ao Think 200, né? São 200 horas. Ano passado nós chegamos a 131 horas para os profissionais que a gente chama de interação com mercados e com clientes, e 80 horas médias para os profissionais da IBM em geral. E a gente tem um desafio para esse ano que sejam 200 horas. Então isso dá a ideia da dimensão da necessidade de aprendizado dos profissionais para que eles estejam capacitados para tirar proveito da tecnologia. A segunda dimensão é a cultura, né? A cultura do aprendizado contínuo, a cultura de que não existe mais silos, né? A cultura mais horizontal, onde você tem conhecimentos de várias dimensões e tenta aplicar esses conhecimentos para resolver uma problemática de negócio ou para atender melhor o seu cliente, ou para que você possa se aproximar das suas cadeias de suprimento, do seu ecossistema, né? O conceito de empresa fechada dos muros cada vez diminui, né? O seu ecossistema e seus parceiros hoje são parte fundamental, integrante da tecnologia, o fio condutor dessa integração com toda a sua cadeia de parceiros. E o terceiro, liderança, que eu comentei, né? Você precisa de uma liderança que fomente isso, que tenha uma visão e um olhar diferenciado para o que se pode fazer com essas novas tecnologias. Também, comentando de algo que a gente criou na IBM e que, na minha visão, tem dado muito certo, a gente criou os evangelistas, né? Na própria IBM, uma empresa que tem o DNA de tecnologia, né, que vem se reinventando no mundo e aqui no Brasil por mais de 100 anos, usando a tecnologia. Mesmo assim, nós entendemos que a gente precisa continuar de forma acelerada a repensar como a gente opera, repensar a nossa cultura, e a gente criou pensando nisso, a gente criou o grupo de evangelistas, 150, nós temos quase 1.000 entre líderes e gerentes, 150 líderes e gerentes que trabalham comigo, discutindo a nossa estratégia, entendendo a nossa estratégia, entendendo um pouco mais as possibilidades com essas novas tecnologias e evangelizando toda a população da IBM e tocando esses 3 elementos. Skills, né, capacidades dos nossos times, conhecimento, cultura e gestão. Muito bom. Inclusive, acabou de entrar uma pergunta para a gente aqui, da querida Márcia Ferrari, como democratizar os ensinamentos da tecnologia. Acabou de ser respondida de maneira antecipada aí pelo Tony, com essa questão dos evangelistas de tecnologia. Vou trazer mais uma pergunta aqui do pessoal do Procurement Club. Vou dar um play aqui nela. Bom dia a todos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Tony Martins. Meu nome é Érica Riera. Sou Head de Compras e Facilities do Grupo de Comunicação e Propaganda Dentsu Aegis Network. Também sou membro do Procurement Club. E a minha pergunta para o Tony é: considerando o DNA de inovação da IBM na gestão de pessoas e processos, tendo como exemplo a gestão da área de procurement em formato dos pods, quais seriam os aprendizados e consequentes mudanças nesses padrões, nesses formatos, daqui para frente, considerando o cenário que estamos vivendo? Obrigada, um abraço a todos. Excelente pergunta, né? As formas de trabalho também são muito importantes, né? Quando a gente fala em Agile, né, metodologias ágeis, Design Thinking, que é metodologia onde você investe tempo em entender a jornada do seu cliente, ou a jornada do seu consumidor, ou a jornada de determinada área, elas ajudam a gente a ter uma visão mais horizontal, menos em silos, que é o grande desafio de grande parte das empresas. 2, termos ciclos mais curtos de pensar, que é o que a gente chama de envisioning, desenhar, prototipar e testar. Quer dizer, isso levava muito tempo no passado, levavam ciclos de 3, 6 meses, 1 ano. Né? Hoje a nossa ideia com essas metodologias é que sejam ciclos muito mais curtos, muito mais rápidos e muito mais interativos com o seu cliente final. E, por isso, com uma experiência de desenho muito mais rica. Então, o primeiro tema que são a horizontalidade e quebrar os silos. Segundo, o uso dessas metodologias que são muito mais interativas e que tendem a fazer com que os times produzam de forma muito mais rápida e
acertem o que precisa ser acertado em voo, né, durante a construção das aplicações, dos produtos, dos serviços. E terceiro, com uso intensivo de tecnologia, porque também falando um pouco do deployment, né, da entrega de conteúdo, no passado a gente tinha isso, levava tempo. Depois a gente começou com a internet a conseguir, através dos canais, e-mail, chat, mídias sociais, fazer mais rápido. Hoje, com a multidimensionalidade, você colocando inteligência artificial, sensorização, em canais que são multidimensionais, onde você consegue, exemplo que a gente está usando aqui, colocar texto, vídeo, ter presença de vários interlocutores ao mesmo tempo, debatendo, quer dizer, esse nível de interatividade em múltiplas dimensões, isso vai fazer com que a gente consiga ter de toda essa evolução, né? Eu acho que o que a gente está fazendo hoje seria impensável conseguir fazer há 3 anos atrás. Então, e eu tenho certeza que no futuro a gente vai estar falando de telepresença, está falando de inteligência artificial real-time, debatendo com nós, humanos, trazendo novos insights, trazendo novos dados, de uma forma que ainda, para muitos, é inimaginável, né? Então, eu tenho certeza que se a gente tiver esse mesmo debate daqui a 2 anos, ele vai ter um formato ainda mais interativo, com conteúdos ainda mais ricos e com a tecnologia com papel ainda mais protagonista. Com certeza. Inclusive, esse é um dos pontos que entrou aqui, uma pergunta do Alexandre Bato, se essa crise, né, as empresas estão se preparando melhor e vão repensar e remodelar o modelo de negócio, principalmente a transformação digital, de maneira mais fácil e rápida. Eu acho que o Tony endereçou, né, nesse último comentário exatamente. Tem um ponto aqui, uma pergunta do querido Diego Borg, CEO da Ducati. O pessoal vai falar que eu fiz a pergunta dele por causa da Ducati. Não é, pessoal, tá? Mas o Diego colocou o seguinte: há bons anos atrás eu li o livro Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, que contava um pouco da história da IBM. Né, ele recomenda a leitura. E a pergunta dele qual que é a próxima grande mudança dentro da IBM? Para onde você acha que a IBM, se tivesse que olhar para o futuro, para alguns anos para frente, talvez uma década para frente, onde que a IBM estaria? Tem que ter uma bola de cristal para responder essa pergunta, né? Obrigado pela referência ao livro. Eu li também, do Lou Gessner, né? Um executivo fantástico que fez a grande reviravolta na IBM na década de 90. Eu estava entrando na IBM, tinha entrado alguns anos antes e pude, felizmente, vivenciar e aprender muito com essa transformação. Quando a gente olha, eu diria que 10 anos é muito, né? Como eu comentei, a gente tinha uma visão de 5, 6 anos e eu acho que essa visão, com tudo que a gente está vivendo e a necessidade, ela vai ser encurtada para 2 a 3 anos. Grandes tendências eu vejo. Primeiro, como eu comentei, a inteligência artificial pervasiva. Deixa eu dar um exemplo para que vocês possam materializar. Se a gente pegar 15, 20 anos atrás, aplicações, processos, eles eram simples, autocontidos e em número infinitamente menor do que a gente tem hoje nas empresas. Por exemplo, você pegava uma grande empresa do setor financeiro ou de telco, tinha dezenas, quiçá centenas de processos e aplicações. O processo de atendimento a cliente era muito simples, né? Era um atendimento, né? Talvez em um canal, 2 canais, para 10, 15 produtos. Imagina como é hoje. Hoje você tem centenas, em algumas empresas, dependendo do tamanho, milhares de aplicações e processos. Se você pegar a área de atendimento a cliente, por si só, ela tem um volume muito grande de tecnologia, processos e canais e produtos. Então, essa combinação ela é explosiva. Agora, eu vou trazer isso para a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial também você tem, como eu disse, na nossa visão, uma penetração de 4% a 5%. Muito no atendimento, e já começam várias empresas. Nós temos, ao todo, aqui no Brasil, estamos chegando a 500 casos de referência em inteligência artificial nas mais diversas indústrias e mais diversos processos de negócio. Quando você olha a inteligência, mesmo nesse volume, hoje a gente enxerga que você tem uma penetração de 4% a 5% da inteligência artificial.
A nosso ponto de vista para a inteligência artificial é que ela vai ser pervasiva, ela vai fazer parte do dia a dia em todos os processos de negócio. Então você não vai ter só um chatbot, você vai ter no atendimento, você vai ter inteligência artificial, na análise de risco você vai ter inteligência artificial, no teu processo, como nós já temos, de recursos humanos, para ajudar você a perceber que funcionário caiu de produtividade, ou que funcionário está menos engajado, ou que funcionário está mais apto a sair da sua empresa, ou que funcionário tem menos eminência digital, você vai ter inteligência artificial te ajudando. Você vai ter inteligência artificial, como eu comentei, ajudando na operação e automatizar a operação das mais diversas áreas. No dia a dia, você vai ter inteligência artificial ajudando os cientistas a pensar e trazer novos dados mais relevantes. Você vai ter a inteligência artificial ajudando a fazer campanhas mais precisas e únicas e individualizadas. Você vai ter inteligência artificial então, pervasiva por todas as áreas, por todas as empresas, e alavancando muito e potencializando todas as outras tecnologias. Então, você vai ter os sensores, você vai ter os robôs, você vai ter as aplicações, você vai ter os dispositivos móveis ligados a essa inteligência artificial, e você vai ter os humanos operando essa inteligência artificial ligada a toda essa parafernália tecnológica, elevando a qualidade de produtos, serviços, democratizando, melhorando a produtividade, de forma nunca antes vista. Então, a inteligência artificial é um primeiro tema. O segundo tema, que é nossa visão, é a computação em nuvem, né? Que muita gente, a gente gosta de um termo que é Sky Computing, né? Não é só uma nuvem, são múltiplas nuvens. Essas nuvens são públicas, que são as nuvens que são mais genéricas para workloads, onde você pode compartilhar muito mais. Você vai ter nuvens privadas, onde você vai ter um nível de especialização e customização maior. Você vai ter os ambientes on-premise, que são os ambientes dentro das empresas, os ambientes de tecnologia dentro das empresas. Você vai ter o que a gente chama de edge computing, que são nuvens mais próximas da empresa para reduzir a latência, para você aumentar determinados tipos de interação entre a empresa e a nuvem. Então, você vai ter diversos tipos de nuvens, como eu disse, muito melhor gerenciadas, porque elas cada vez mais vão fazer parte da missão crítica da sua empresa, seguras e abertas. Por quê? Porque esse ambiente vai ser muito dinâmico, né? Uma nuvem você usa hoje para fazer determinada atividade, amanhã, se essa atividade muda, essa nuvem pode ser a melhor ou não, do ponto de vista técnico e comercial. Então, computação em nuvem é uma segunda tecnologia que a gente enxerga como viabilizador e habilitador de toda essa evolução, do ponto de vista de tecnologia e infraestrutura, né? Ela vai possibilitar um custo muito menor, uma flexibilidade muito maior, uma escalabilidade muito maior e uma segurança muito maior você usar os recursos computacionais. Tem uma terceira que é pouco falada hoje e que a IBM lidera, que é a computação quântica, né? Que vem revolucionar tudo que a gente fala em termos de computação clássica, né? A computação clássica binária, o bit 0 e 1, né? Onde você tem todas as linguagens de programação hoje em dia, e a computação quântica você tem um intervalo, né? Um intervalo entre 0 e 1. Então, a capacidade, a possibilidade de você fazer determinadas operações, ela fica exponencial, né? E que tipo de operações? Operações científicas, matemáticas, manipulação de múltiplos, né? Volumes de dados e dados estruturados e não estruturados, que são tipos de workload próprios para você tomar benefício da inteligência artificial. Quer dizer, e para isso você precisa conhecer, né, obviamente, os conceitos de física quântica, você precisa entender a programação, ela vai ser totalmente diferente da programação que a gente usa hoje em dia. Por outro lado, para esse mundo novo que se abre, ela vai fazer com que a nossa produtividade, capacidade computacional seja de ordem de magnitude maior. E o que a gente poderia fazer hoje com a computação clássica, que levaria meses, vai poder ser feita em dias, ou quem sabe horas. Então, esses são três grandes temas, né? Inteligência artificial com as tecnologias exponenciais, computação em nuvem, computação quântica. Com o quarto, obviamente, aumento de conectividade e o 5G vão, na nossa visão, transformar, não em 10 anos, mas em 3 a 5 anos,
o que a gente enxerga e vê hoje dos modelos operacionais corporativos, da era industrial, da forma como a gente comercializa produtos e serviços. Muito bom. Deixa eu jogar aqui de volta para o pessoal ver, compartilhando um pequeno... Aqui, ó, uma matéria na Exame, ó, supercomputador IBM ajuda a identificar substâncias para conter o coronavírus. Olha que bacana, bem em linha com o que o Tony estava falando, né? A computação quântica, supercomputadores na nuvem que estão ajudando aí. E aí eu queria, Tony, tudo que é bom dura pouco, a gente está nos 5 minutos finais, tentei resumir um pouco aqui de tudo que foi perguntado, mas teve muito comentário do pessoal elogiando aí a atitude da IBM durante essa questão toda da pandemia e da crise. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais, eu sei que você falou no começo, mas talvez o pessoal que conectou na live agora, sobre as parcerias com startups nesse momento da IBM, entendeu? E um pouco mais, por exemplo, como a nuvem pública da IBM está ajudando as empresas a passarem por esse período. Aí vou pedir também uma consideração final sua antes da gente fazer aqui um wrap-up. Me traz uma memória afetiva muito grande, né? Esse é o Summit, né? O computador mais poderoso do mundo, que foi desenvolvido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Parte dele foi desenvolvido na planta de Guadalajara, na época que eu era presidente da IBM México, né? Então participei, né? Fiquei quase 2 anos lá com o time, trabalhando na construção de parte desse computador, que usa a nossa tecnologia Power Computing, que eu diria que o caminho, né, que a gente trilhou para a computação quântica. Ele é um computador, é uma tecnologia que ela possibilita a manipulação de dados estruturados, não estruturados, capacidade de análise científicas infinitamente maior do que a gente consegue enxergar hoje na computação, né, nos computadores, né, nos servidores tradicionais. E o super legal disso primeiro, a gente participou da construção e foi um projeto muito ambicioso que a gente construiu e trouxe muitos benefícios, né, para o nosso cliente lá nos Estados Unidos. E o que é super legal é que parte desse computador, né, e toda essa capacidade computacional fenomenal está sendo usada justamente para o combate do coronavírus, né? Deixa a gente muito orgulhoso, enquanto IBM, de fazer parte aí de uma iniciativa tão nobre e tão importante para a sociedade. Pegando um pouco o teu ponto da nuvem, né, e também de como a gente está trabalhando para o conceito de startups, queria reforçar o programa que a gente lançou no passado, né? Muita gente tinha uma visão, até porque nós atuamos muito no mercado corporativo, e grande parte, né, eu posso falar com humildade, mas tranquilidade, do PIB passa por nossos centros de computador. Então a IBM sempre foi vista como uma empresa muito grande que trabalhava só com empresas médias e grandes, né? E nos últimos anos nós temos cada vez mais trabalhado com empresas de todos os tamanhos. Sobretudo porque nós temos uma nuvem, que é uma nuvem muito poderosa, que usa, né, todos os recursos computacionais de ponta, inteligência artificial e analítica avançada, tudo que a gente já falou até agora. E a gente criou um programa, então, para estar mais próximos das startups. É o programa de IBM Open Ventures. Então, nós temos hoje um trabalho muito próximo com essas empresas para ajudá-las a pensar, inovar, criar e o que a gente chama de entregar, né, deployar, entregar soluções inovadoras, seja para empresas, seja para o mercado B2C, né, para os consumidores. Esse programa começou com 12 empresas, hoje já temos 50 startups interagindo periodicamente com a IBM, trabalhando na nossa nuvem, tendo crédito da nossa nuvem, se beneficiando dos nossos centros de pesquisa e desenvolvimento. Temos o primeiro centro hub de blockchain da América Latina, que foi criado aqui em São Paulo pela IBM. Temos o centro de inteligência artificial com a FAPESP, USP, para desenvolver soluções que usam inteligência artificial. Temos o primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento avançada para a área de recursos naturais, quer dizer, dando acesso a essas empresas, a esses centros, a essa evolução tecnológica, para que elas possam criar soluções de impacto para os seus clientes, sejam eles pequenas, médias, grandes empresas ou para o mercado consumidor. Então, esse é um programa muito legal. Ele vem a se conectar muito bem com a Red Hat, né, a empresa que a gente adquiriu, líder em
em software aberto, né? E com isso faz com que a gente tenha um protagonismo muito maior nesse mundo que a gente tocava não tanto. E falando da nuvem, a nuvem é o grande viabilizador, né? Todas essas tecnologias, o acesso a todas essas inovações, elas estão disponíveis para essas empresas e para as pessoas nas nossas nuvens, né? Temos disponibilizado aqui o Digital Edu, que é uma forma legal, lúdica, de você começar, né, para o nosso telespectador, depois a gente passa o link, e começar a se treinar, né, e ter acesso à nossa nuvem, e a ter acesso a todas essas tecnologias. E também temos programas, né, de concessão de crédito para que essas empresas que, num primeiro momento, não têm, né, acesso, né, e não têm poder de investimento, para que elas possam começar a testar, se beneficiar, ter mentoria da IBM e, portanto, criar coisas diferentes e que agreguem valor, se alavancando da inovação. Então, a nuvem é o grande habilitador e viabilizador disso. Configurando o nosso, que a gente chama de MZR, né, que é o centro de nuvem mais avançado do hemisfério sul da IBM, aqui no Brasil, no final do ano. Isso é progressivo, já começamos a lançar várias funcionalidades. A IBM tem 7 centros mais avançados, 6 no hemisfério norte, esse vai ser o primeiro no hemisfério sul, altamente tecnológico, com nível de capacidade, funcionalidade, escalabilidade impressionante, para que a gente possa, então, fazer com que, nessa nova fase que todos nós vamos entrar, onde você precisa fazer mais com menos, e a tecnologia é o grande viabilizador, para que a gente possa se beneficiar dessa nuvem de inovação que a gente tem. Muito bom, pessoal. Então, como eu disse logo no começo, que bom dura pouco, passou uma hora aqui voando, a gente está na reta final, para a gente não ser aqui expulso da live do LinkedIn. Temos um limite aí de 1 hora e 2 minutos, estamos quase lá. Gostaria de agradecer de coração, em nome da Regos do Spaces, a presença do Tony. Queria dizer que provavelmente é a live mais assistida hoje do LinkedIn. A gente passou milhares de pessoas no final, vou estar comentando aqui, mais de 1.500 comentários. Queria falar para todo mundo que a gente não conseguiu responder a pergunta aqui, que depois a gente vai estar respondendo a pergunta mesmo assim, a gente vai estar entrando em contato, mandando inbox ou respondendo aqui na própria live. Queria lembrar a todos de que a live fica disponível por 7 dias ainda. Então, quem não assistiu, é só mandar o link da live para o colega assistir ou para o amigo assistir, compartilhar. Durante 7 dias é possível ainda estar interagindo e mandando perguntas, e depois o pessoal vai estar entrando, eu vou estar entrando, né? Todo mundo vai estar entrando em contato. Queria agradecer mais uma vez aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês o nosso pequeno texto aqui na tela, só um minutinho. Agradecer mais uma vez os apoiadores, tá? Agradecer de coração IBM Brasil pela divulgação, a participação ativa, deu para ver ali nos comentários, o pessoal da IBM bastante ativo ali. Agradecer, né, o pessoal da Regos Spaces também, grandes parceiros aí da IBM. Nós aqui, né, nós somos a segunda casa da IBM em algumas praças. O pessoal do Procurement Club, que participou digital, mandou pergunta, fez todo esse show tecnológico aí legal. O pessoal da Level Group, que aliás mandou uma mensagem aqui que implementa boa parte das soluções IBM nos seus clientes para saídas de procurement, acho super legal. Então, o pessoal já referenciando o teu produto. Agradecer ao pessoal da Interclub que assistiu e agradecer também ao pessoal da Verity, que também traz essas soluções da IBM aí no seu portfólio de serviços. Então, pessoal, hoje, como eu prometi para vocês, uma live especial sobre o futuro do mercado de tecnologia no Brasil pós-crise. Eu recebi nada menos do que o senhor presidente da IBM Brasil, Tony Martins, que deu uma aula de humildade, de conhecimento e de engajamento com a causa, tanto durante a crise, quanto dando para a gente aí como vai ser um pouco do cenário. Tony, um prazer recebê-lo aqui e um grande abraço aí por ter participado da nossa live. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você pela oportunidade, a todos os apoiadores que você já comentou e a todo o público que assistiu, né? Nós estamos aqui à disposição e a nossa missão é democratizar o conhecimento, né? E eu acho que essa é uma iniciativa nobre que você está liderando. Então, um prazer e uma honra participar aí dessa iniciativa. Prazer é todo nosso. Então, pessoal, mais uma vez, quem não comentou, dá tempo de deixar um comentário aqui.
compartilhar a live. 7 dias ela vai estar disponível, vai estar no meu perfil, o Tony vai compartilhar no dele também. A gente deve depois gravar o vídeo vai estar salvo, a gente vai subir ele para uma outra plataforma daqui para frente no YouTube, mas, mais uma vez, lembrando, LinkedIn Live, toda quinta-feira, 11h30 da manhã, a gente vai estar aqui conversando com algum líder de mercado de alguma indústria, assim como o Tony na indústria tecnológica. Semana passada a gente teve o CEO da Audi aqui, semana que vem já vou anunciar para vocês o convidado, a gente vai receber o querido Eduardo, presidente da Mercer Brasil, que vai estar aqui para falar de o futuro do trabalho, o futuro da gestão de RH nas empresas. Não percam, que vai ser super bacana. Tony, mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou, ficou firme aí. Obrigado também, gente. Valeu!